Paz do Senhor, queridos, vamos começar o nosso culto neste dia. Queria te convidar, mesmo daí de casa, que você possa louvar ao Senhor junto conosco, que você possa estar prestando atenção na ministração e com certeza o Senhor tem uma palavra para você nessa manhã. Vamos começar louvando ao Senhor. Vamos cantar. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias a ti. Diga: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Nós viemos, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para
louvamos o Teu nome, Senhor, por mais um momento em Tua presença, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permitiu estar aqui, Pai. Por mais um dia que o Senhor permitiu que nós pudéssemos acordar, Senhor, e contemplar tudo aquilo que o Senhor criou, Pai, para que pudéssemos usufruir disso, Senhor. Nesse momento, Pai, nós queremos Te entregar este culto em Tuas mãos. Que cada vida, que cada lar que esteja nos acompanhando, cultuando conosco, possa receber da Tua presença, Senhor. Que absolutamente nada, Senhor, possa nos tirar o foco, possa tirar nossa atenção, e que nós possamos, mesmo de casa, louvar e adorar o Teu nome e Te adorar, ó Pai, em espírito e em verdade. Que nós possamos, Senhor, nos entregar por completo, a entender a Tua vontade e colocar a Tua vontade em prática em nossas vidas todos os dias. É no nome do Teu Filho que nós choramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Este é o meu desejo, Senhor, Te honrar, com meu coração Te adorar. Diga tudo que há em mim, tudo que há em mim, Te dá louvor. Só a Ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o Teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o Teu querer em mim. Este é o meu desejo, este é o meu desejo. Diga, Senhor, Senhor, Te honrar, com o meu coração Te adorar. Tudo que há em nós, tudo que há em mim, Te dá louvor. Só a Ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o Teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o Teu querer. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o Teu querer em mim. Faz o Teu querer
Glórias a Deus, amém. Graça e paz, irmãos. Neste momento queríamos agradecer a Deus por esta manhã, por este domingo tão maravilhoso e abençoado na presença do Senhor. Gostaríamos de nesta manhã poder compartilhar da nossa lição da revista Conflitos da Vida, com o tema hoje desesperança e suicídio. Número 11 da nossa lição. Então gostaria de convidar todos os professores, alunos da nossa EBD, para juntos acompanharmos esta transmissão. E gostaríamos de convidar o pastor Antônio Jorge, ele que será o palestrante nesta manhã, na nossa EBD, também psicólogo. Ele vai tratar de um tema que ele tem muita propriedade, para falar, que é sobre a questão do suicídio. Então, convido o pastor Antônio, ele vai estar aqui conosco nesta manhã. Vamos estar orando por ele, para que o Senhor possa estar abençoando no nome de Jesus. Bendito Deus, louvamos o teu nome, Senhor, por esta manhã, por esse dia que o Senhor fez. E damos graças, Senhor. Queremos, Pai, no nome de Jesus, colocar diante de Ti a vida do teu servo, pastor Antônio, que ele seja usado pelo Senhor nesta manhã, para transmitir esta mensagem, Senhor, que o Senhor tem preparado no seu coração para os nossos corações. Manifeste o teu poder. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos estar aqui com um grande desafio, que é dar uma aula e ao mesmo tempo trazer uma mensagem em cima desse tempo tão oportuno, desesperança e suicídio, e principalmente nos dias de hoje, se nós não tivermos uma fé realmente firmada em Cristo, a desesperança vai querer tomar conta da nossa vida, e isso daí, pode trazer outros transtornos mentais e outras questões. Nós vamos seguir a estrutura que o pastor Edivaldo Alencar de Lima utilizou na revista, tá certo? Então, ele traz esse tema de desesperança e suicídio, faz uma breve reflexão, depois traz 3 tópicos. No primeiro tópico ele vai mostrar nas páginas das escrituras esse momento de alguns personagens que entraram em desespero, que desejaram tirar a própria vida ou desejaram a morte. Depois, no segundo tópico, o pastor vai trazer a questão da desesperança na comunidade dos santos, e no terceiro tópico vai falar na realidade pessoal, de como cada um vive no seu dia a dia com esses momentos de desesperança e até mesmo com esse sentimento, o desejo de tirar a própria vida ou de desejar a morte. E no final ele vai trazer uma breve conclusão também. O texto básico que o pastor Edvaldo usou está em Números, mas eu achei melhor nós trazermos outro texto. Então vai ser Salmo 42 e o verso 11. Salmo 42, o verso 11 diz o seguinte, a palavra de Deus: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Eu achei melhor trazer esse texto e adaptar justamente com essa mensagem, porque é um texto em que o salmista inicia falando do seu desejo de buscar a Deus, porque ele diz que assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a sua alma estava desejosa por Deus. E no decorrer deste salmo ele vai estar trazendo a sua experiência com Deus,
todos os infortúnios que ele enfrentou, as lutas e as adversidades. E aí no final, aquele homem que estava louvando a Deus, aquele homem que estava desejando a presença do Senhor, ele traz uma expressão que nos chama a atenção, né? Porque a alma dele estava abatida, porque estava tão perturbada dentro dele. Ou seja, isso nos mostra que por mais que sejamos uma pessoa cheia de fé e confiança em Deus, haverá momentos em que a alma entrará em um grande conflito com o espírito. E nós precisamos saber lidar com essas circunstâncias. Precisamos realmente saber neste momento de quando a alma estiver abatida, quando as pressões da vida, as adversidades trouxerem este momento de desespero, ou até mesmo trazer este desejo de solucionar tudo através da morte. Nós precisamos lidar com tudo isso, pois afinal de contas somos humanos. Somos humanos, possuímos sentimentos, possuímos emoções, temos uma estrutura que está o quê? Susceptível a tudo isso. Então, o salmista ele mostra aqui que não existe um super crente. Não existe, por mais que nós tenhamos uma vida regada de oração, conhecimento bíblico, mas há momentos da vida que a alma ela vai clamar por socorro. A alma vai pedir um auxílio. E a quem nós iremos pedir? Já na introdução, o pastor Edivaldo ele vai falar sobre a evolução da ciência. A ciência realmente tem criado métodos para tentar estudar o homem, tentar estudar a sua mente, o seu comportamento, mas a gente percebe que a mente humana é algo extraordinário, é algo que a ciência não consegue dissecar, por mais que haja avanços, porque é uma mente que às vezes surpreende, até mesmo aqueles que já nos conhecem, eles são surpreendidos pela ação do homem, porque a mente realmente do homem é algo bem interessante. Essa caixa dentro de uma cabeça, onde tem seus neurônios, seus neurotransmissores, que o leva a tomar atitudes que às vezes são consequências das adversidades da vida, do sofrimento da vida e outras questões. Então, por mais que a gente comece a acompanhar os estudos da ciência para tentar entender o comportamento humano, e a psicologia faz muito bem isso, a sociologia também faz muito bem isso, mas não consegue limitar a ação do homem, não consegue realmente determinar a ação do homem, porque a mente é algo extraordinário, é algo brilhante, que o homem tanto pode usar esse recurso para o seu bem, como também pode infelizmente usar os recursos mentais para lhe causar mal e causar mal também à sociedade. Então não tem como conhecer completamente a mente humana, tá certo? E aí no primeiro tópico o pastor Edivaldo vai justamente mostrar alguns personagens bíblicos, homens que nós admiramos pela sua fé, pela sua força, pela sua coragem, pela sua determinação, mas são homens, ou foram homens sujeito, até mesmo eu acho muito interessante quando o Tiago vai usar o exemplo de Elias, falando sobre fé, mas vai dizer que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas lutas, às mesmas provações. Por que Tiago vai fazer questão de usar Elias? Porque Elias é símbolo do quê? Símbolo dos profetas do Antigo Testamento, é um homem pelo qual nós aprendemos a ter fé, aprendemos a orar, mas o que acontece? Tiago sabia muito bem da necessidade humana que Elias teve, e assim como Elias enfrentou algumas situações, nós também enfrentamos. Então o pastor nessa lição, ele foi muito feliz em trazer alguns personagens aqui, que nós vamos citá-los, e vamos citar justamente esse momento de desesperança que eles passaram ao ponto de desejar a morte. O primeiro exemplo é Moisés. Moisés, gente, como é que pode? Um homem que o próprio Deus dá testemunho dele, diz que era o homem mais manso da terra, mas não quer dizer que mansidão significa um controle emocional e psicológico. Não, a mansidão, claro, vai nos ajudar em muitas circunstâncias da vida, vai nos ajudar sim a ter uma saúde mental, a ter um equilíbrio psicológico,
coloque diante das adversidades, claro, mas tem um momento que a limitação humana chega, e chegou na vida de Moisés. Em Números capítulo 11, do versículo 10 ao 15, está narrando a história de que Moisés começa agora a questionar a Deus o peso da responsabilidade que Deus colocou sobre ele, para estar agora como líder daquele povo, está também exercendo a função de juiz, porque teria que ouvir aquele povo, julgar a causa daquele povo, e chega um momento que Moisés diz que aquilo ali está sendo pesado demais para ele, e que de certa forma, de certa maneira, seria melhor o que? A morte para ele. Veja até que ponto, mas eu quero ler o texto, o versículo principal, tá certo? Números capítulo 11, do versículo 10 ao versículo 15, ele vai expressar justamente esse desejo da morte, especificamente no versículo 15, ele deixa bem claro: se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixe ver a minha miséria. Ou seja, o próprio Moisés passou por um momento de desesperança, o peso da responsabilidade, está liderando um povo, está ouvindo aquele povo murmurando, pedindo carne, pedindo coisas, aquele povo desafiando Deus, desafiando o próprio Moisés, colocando em xeque a sua autoridade, o seu chamado, o seu ministério, ao ponto de desafiar o próprio Deus. Gente, quem é que diante de uma circunstância dessa vai deixar que realmente o seu emocional não seja abalado, não seja afetado? Então, mesmo este homem chamado Moisés, o homem mais manso da terra, chegou um momento que ele enfrentou a desesperança e desejou a própria morte. Disse que se era para Deus continuar lhe tratando assim, era melhor que Deus o matasse, era melhor que Deus tirasse a sua vida. Então, nós observamos esse primeiro exemplo. O segundo exemplo é o exemplo de Elias, que eu citei, onde Tiago já mencionou, mas também eu quero mostrar aqui em que momento Elias entrou em desespero e pediu a morte, pediu para morrer. Um homem que nós também admiramos muito, porque, como eu já vos disse, é símbolo dos profetas do Antigo Testamento, um homem de fé, um homem que Deus mandou orar para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. Depois Deus disse: vá lá, ore para chover, e ele orou e voltou a chover. Um homem que fazia questão de dizer segundo a minha palavra, mas não a palavra dele em si, mas na convicção da palavra que Deus já havia dado a ele. Este homem que enfrentou os profetas de Baal, os profetas de Azera ou Azerá, depende aí da tradução. Então, um homem que enfrentou 850 profetas, não teve medo nem sequer de Acabe. Este homem, depois de ter enfrentado essa luta ali no Monte Carmelo, depois de ter sido usado por Deus para fazer algo extraordinário, chegou um momento de desesperança na sua vida. Qual foi o momento? Jezabel ameaça ele e diz que assim como ele fez com todos os seus profetas, ela iria fazer com o homem. Então, a gente às vezes até brinca, como é que pode? Ele enfrentou 850 profetas e teve medo de uma ordem de uma mulher. Imagina só. Mas não é essa a questão, não é este o mérito. É que ali Elias sentiu que a morte estava chegando. E aí o que é que acontece? Ele vai para aquela caverna, ele entra ali e diz para Deus que já fez o que tinha que fazer, cumpriu o seu ministério, mas Deus foi ao encontro dele. E daí no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4, é onde expressa exatamente esse desespero do profeta Elias e esse desejo de morrer. Então eu quero só ler este texto para deixar bem claro esse momento de desesperança de Elias e esse desejo pela morte. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, e no versículo, justamente versículo 4, ele deixa bem claro. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro.
sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então, capítulo 18, ele enfrenta aqueles profetas, e aí depois, no capítulo 19, recebe a ordem de Jezabel, e aí ele corre, ele foge, e chega um momento de desespero na sua vida, que desejou a morte. Outro exemplo que está nos textos devocionais, semanais, que o pastor Edivaldo colocou na revista, e eu vou citar estes exemplos e os textos, tá certo? Não vou ler especificamente os textos, para que possamos ser bem mais objetivos nessa mensagem e nesta lição. Ele citou o exemplo do Salmo 73, e nós sabemos que esse salmo foi escrito por Asaf. Esse salmista chegou a enfrentar um conflito existencial. Salmo 73, a gente percebe ali que ele desviou o seu foco, passou agora a olhar para os ímpios, passou agora a olhar para pessoas que estavam prosperando, enquanto ele, um cristão, um servo do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, não estava prosperando, e os ímpios prosperando. Ele estava percebendo que esses ímpios não estavam sendo acometidos por doença nenhuma, por enfermidade nenhuma, e ele chega ao ponto de dizer: foi inútil purificar as minhas mãos, purificar meu coração, foi inútil, em outras palavras está querendo dizer, foi inútil servir a Deus, foi inútil deixar que o meu coração houvesse esperança no Deus de Israel, e por causa disso agora começou o que? A entrar a desesperança no coração de Asaf, ao ponto dele dizer no versículo 13, que os seus pés quase se desviaram. Isso aí ele quase se perdia, mas aí Deus mostrou para ele qual era o fim desses ímpios, e ao ponto dele recuperar sua esperança em Deus, e em vez de agora desejar ficar longe, distante de Deus, ele vai chegar a declarar no Salmo 73, versículo 21, que não tem outro bem na terra a não ser a Deus. Ou seja, existem momentos de desesperança, se não focarmos em Deus, se ficarmos focando nas coisas que estão acontecendo, se você realmente não olhar que Deus ele tem o controle de todas as coisas, que nada foge do controle dele, você vai perder a esperança, e o desejo da morte vai chegar rapidinho. Mas faça igual a Asaf, ele permitiu que Deus mostrasse para ele qual era o fim de todos esses, e chegou a declarar que não tinha outro bem maior na terra a não ser Deus. Então, cuidado, assim como Moisés, Elias, Asaf enfrentou tudo isso. Também outro salmo que é citado na leitura devocional, a leitura semanal, é o Salmo 88, do versículo 1 até o versículo 18, mas do versículo 1 até o versículo 6, os filhos de Corá, que esse salmo é dos filhos de Corá, ele vai justamente dizer para Deus, que Deus estava permitindo que ele ficasse só, e que agora estava se sentindo como que alguém que já estivesse na cova, alguém que já estivesse próximo da morte, alguém que já estava sentindo a morte já, e desejando de certa forma essa morte, uma circunstância terrível, uma circunstância que fugiu do controle dele. Então os filhos de Corá neste salmo mostram uma desesperança e uma morte já tão próxima, pelo qual ele expressa. Então você em casa pode fazer essa leitura do salmo todo, salmo 88, mas para destacar como exemplo do 1 ao 6, vai deixar bem claro essa desesperança e esse desejo da morte, tá certo? Outro exemplo na leitura semanal é o exemplo de Jonas, o profeta Jonas, no capítulo 4, em 2 momentos ele pediu a morte. Ele pediu a morte quando viu que Deus, em um texto figurativo, diz que Deus se arrependeu, não destruiu a cidade de Nínive, e aí Jonas queria o quê? Nínive era composta por inimigos de Israel. O desejo de Jonas é que, pela maldade daquele povo, por tudo que havia feito com Israel, o desejo de Jonas é que aquele povo fosse castigado por Deus, e o maior castigo seria o que? A extinção, a morte, a destruição. Deus não fez isso, porque Deus é misericordioso. E aí quando Jonas viu que Deus não matou o povo, ele ficou triste, ele ficou desesperançado, ao ponto de pedir a Deus que Deus viesse e tirasse a vida dele. E o que acontece? Depois Deus mostrou para ele qual era o plano que ele tinha, e Jonas ficou um pouquinho mais calmo, e ficou no monte lá esperando. Deus permitiu que uma planta crescesse ali, né? E ali aquela planta
planta trouxe sombra, trouxe refrigério para Jonas, e aí ele estava bem. Mas de uma hora para outra, Deus permitiu um vento, que aquela planta começou a morrer, e aí o sol veio castigar mais uma vez a vida de Jonas, e Jonas se sentiu importunado com aquele sol, e desejou a morte mais uma vez, né? Então, veja que até o profeta Jonas, ele enfrentou uma desesperança e desejou a morte, né? O último exemplo que também está na leitura devocional semanal, é um exemplo até mesmo que ele traz uma certa crítica de alguns e algumas dúvidas bem pertinentes também. É o exemplo de Jesus. No Getsemane, na sua oração, Jesus disse que uma angústia de morte o cercou. Então, para muitos estudiosos, o próprio Jesus enfrentou essa desesperança e esse desejo de morrer. Olha, Jesus passou por isso, mostrando também o seu lado humano, né? Então nós entendemos, como eu disse, algumas pessoas não aceitam essa visão, essa compreensão, mas para muitos já estudiosos explicam muito bem esse momento de angústia que afetou a Cristo, diante do desafio que ele iria passar, aquela morte na cruz, diante do isolamento também que depois ele teve que enfrentar, seus discípulos o abandonaram, né? Então foi uma situação bem delicada. Então, gente, no primeiro ponto desta lição nós observamos que homens de Deus, personagens que nós consideramos como heróicos, tiveram que enfrentar essa desesperança, enfrentaram também esse desejo da morte, e isso nos mostra, para o segundo ponto, faz essa ponte aí para esse segundo ponto da revista, que fala a desesperança e o suicídio na comunidade de todos os santos. Por quê? Nos faz pensar que a igreja, algumas pessoas ainda defendem esta ideia, e acham que a igreja é um lugar absolutamente saudável. Ou seja, todos que estão na igreja são pessoas que desfrutam de uma saúde espiritual, emocional, psicológica, em todos os aspectos. A gente esquece que a igreja, sendo uma comunidade, ela é composta por pessoas que possuem essa saúde emocional, espiritual, psicológica, mas também existem pessoas que estão emocionalmente fragilizadas. São humanas, afinal de contas, né? Você não sabe como cada pessoa entra na igreja, você não sabe qual foi o dia daquela pessoa, você sabe como foi a semana dela para estar no domingo pela manhã numa escola dominical buscando ao Senhor. Você sabe o que ela enfrentou toda a semana e chega no domingo pela manhã, ou mesmo quando chega no culto à noite para adorar, para buscar ao Senhor. Você sabe o que foi que aquela pessoa enfrentou? Você tem ideia de como que está a saúde dessa pessoa? Ou seja, a gente precisa entender que na comunidade dos santos existem pessoas que precisam de um cuidado, de uma atenção especial, porque elas podem estar enfrentando algumas circunstâncias da vida que está fragilizando o seu lado emocional e psicológico. Ah não, mas Jesus vai fazer tudo. Vai sim, a igreja é triunfante, é sim, nós cremos piamente que a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, ela é triunfante sim. O apóstolo Paulo nos deixa bem claro o triunfo da igreja em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que ele diz: mas graças a Deus que nos faz triunfar em vitória. Isso é fato, é real. O próprio Jesus chega e diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz para Pedro: tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja é triunfante sim, glória a Deus por isso, mas não quer dizer que não tenha pessoas susceptíveis a fraquezas emocionais e psicológicas. Também o próprio Jesus vai dizer que essa igreja, ela é triunfante porque no Evangelho de João capítulo 16, versículo 33, no mundo nós vamos passar por aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu, e nós venceremos, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas isso não impede de encontrarmos pessoas na comunidade, na igreja, de que estão enfrentando essa
essa fragilidade emocional e psicológica. Então, a desesperança e o suicídio termina que nós encontramos também dentro das igrejas. O pastor e psicólogo Albert Friesen, ele escreveu um livro, o Cuidando do Ser. Um livro muito bom, é utilizado por muitos seminários aí para a disciplina de aconselhamento cristão. E aí ele vai trazer alguns dados, que também esses dados são disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde. Ele vai dizer algo bem interessante. Ele nos diz que 1 em cada 3 pessoas sofrerão um episódio de transtorno mental na vida. Veja só. Vamos fazer um cálculo bem simples que ele traz nessa revista, que o pastor Edivaldo cita nessa revista. Se a nossa igreja ela é uma comunidade composta por 90 membros, isso implica dizer que 30 membros já passaram por algum infortúnio nessa questão psicológica. Ou seja, isso implica dizer que nós temos uma grande parte, vamos dizer assim, uma quantidade de pessoas até grande, que enfrentaram ou estão enfrentando essa situação. Sobre se estão enfrentando, ele também traz outro dado bem interessante que nós precisamos atentar. É que a cada um ano, uma pessoa em 5 encontra-se na fase ativa de algum distúrbio mental. Precisamos prestar muita atenção nisso aqui. Outros dados que são divulgados pela Organização Mundial de Saúde, em relação até mesmo também ao suicídio, desesperança e suicídio, é que a cada 30 segundos uma pessoa tira a sua vida, no mundo todo. E que o suicídio é a segunda maior causa de morte no mundo todo. Aqui no Brasil, o suicídio é a terceira causa de morte entre os jovens, principalmente dos 19 aos 35, 36 anos por aí. É algo absurdo, é algo assustador. É tanto que já tem sido considerado o quê? Uma questão de saúde pública. E aí já tem sido investido, várias coisas para que possamos tratar ou sempre estar trazendo a prevenção ao suicídio. Então, nós vamos sempre observar, e a maioria das pessoas que tentam o suicídio são os homens. Os homens tentam mais, Os homens, na verdade, é o contrário. As mulheres, elas tentam mais o suicídio, mas são os homens que morrem mais, até mesmo pelas formas que eles utilizam quando chega esse momento de desesperança e conclui nesse desejo de tirar a sua própria vida. Suicídio significa justamente isso, ato de tirar a própria vida, não pelo um fato, como alguns acham, tem muitos mitos por aí, que alguns acham que quem comete o suicídio é porque não tem Deus na vida, quem comete suicídio é porque é fraco, é porque é covarde, é por causa disso e daquilo, ou seja, tem muitos mitos aí que precisam serem desmistificados, trazer a realidade. Não, a maioria das pessoas que cometem o suicídio é porque elas pensam que a morte vai trazer o fim de todos os seus problemas, de todos os seus fortúnios e tudo que está causando esse transtorno, e ele acha que está sendo um peso para o mundo, um peso para a família, um peso para as pessoas que estão ao seu lado. Então precisamos observar tudo isso também. No terceiro ponto da lição, o pastor Edivaldo, ele vai trazer a realidade pessoal. Então, nos mostra nas páginas da Bíblia, ou nas páginas das Escrituras, pessoas que enfrentaram esse momento de desesperança e desejo de morrer, tá certo? Na comunidade de todos os santos, na própria igreja, nós encontramos pessoas enfrentando esses momentos, mas também existe a questão pessoal, ou seja, tem gente que diz, isso nunca vai acontecer comigo, essa questão nunca vai bater a minha porta. Engano seu. Pelos dados que nós trouxemos aqui, eu até acredito que você que está me ouvindo, que você que está vendo esta mensagem, eu até acredito que você já tenha enfrentado algum momento desse. Qual ser humano, quem neste mundo nunca enfrentou um momento de descontrole emocional? Quem neste mundo nunca enfrentou um momento de desesperança, de olhar para um lado, olhar para o outro e pensar até que a morte é a solução para tudo? Então, essa lição é para mim, essa lição é para você, essa lição é para todos nós. Então, quando vamos olhar na realidade pessoal, nós
podemos perceber que muitas pessoas foram afetadas e muitas ainda serão afetadas com essa desesperança e com essa ideia de achar que tirar a vida vai ser a solução para tudo, tá certo? Então, o que acontece? Se você chegou a observar esta lição, percebeu que se identificou, tem questões aqui que identificam com a sua vida, é hora de você pedir ajuda. É hora de você procurar um aconselhamento pastoral. É hora de você procurar um acompanhamento espiritual. E até quem sabe também, é hora de você buscar um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Ah não, Deus é o meu psicólogo, Deus é o meu psiquiatra. Deus tem abençoado vidas através desses profissionais. Então, lembre-se de uma coisa, esses homens e mulheres que se especializaram nessa área, foram usados por Deus, Deus capacitou eles e são instrumentos de Deus também para abençoar a tua vida. Se apenas um acompanhamento pastoral conseguir dar todo esse suporte emocional e psicológico para a tua vida, amém, glória a Deus por isso. Mas se não, então procure ajuda de profissionais, procure o pastor, procure o educador religioso da igreja, ele vai lhe ajudar também. Procure todos os irmãos que têm uma vida com Deus, intimidade, procure, porque eu tenho certeza que vai estar lhe ajudando, tá certo? Nós estamos já concluindo esta lição dentro de um tempo bem especificado também aqui, mas nós não podemos terminar esse terceiro ponto sem lembrar que Deus é a nossa confiança. Veja qual foi o conselho do salmista, Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha o conselho de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o conselho do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes contudo com oração, súplica e ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Para concluirmos esta lição, saibamos de uma coisa: só Deus tem o poder de dar e tirar a vida. Nós não estamos aqui dizendo que a pessoa pode estar querendo tirar a sua vida e pronto, não. Mas se passar por essas ideias, se vier esse desejo, esse sentimento, essa vontade de tirar a sua própria vida, não faça isso. É melhor viver. A sua vida tem um valor, Deus te constituiu com um valor. Lembre-se de uma coisa, e isso vai servir também para levar para outras pessoas. Quando alguém chegar para você e mostrar alguns sinais de desejo de tirar a vida, lembre-se para ela, se você fizer isso, você vai causar sofrimento maior para as pessoas que estão ao seu redor, porque as pessoas a amam, ou a consideram, tá certo? Isso é um tema, claro, de uma palestra com um tempo mais vasto, tá certo? Uma palestra de aproximadamente aí quase 1 hora para trazer todas essas questões. E por fim, o pastor Edivaldo, ele vai nos dizer algo que também não quero entrar em muitos detalhes, que é um pouco duvidoso e que também traz algumas, vamos dizer assim, trazer debates teológicos, tá certo? Vai suscitar a isso. Mas ele traz um argumento muito bom sobre a questão. A pessoa que comete o suicídio, porque eu tenho certeza que se você estivesse aqui comigo, você iria fazer essa pergunta, por isso que nós vamos concluir com essa questão. A pessoa que comete suicídio, ela perde a sua salvação? E aí o pastor Edivaldo, ele vai trazer uma citação do pastor Augusto, Hernando Dias Lopes, em um livro que ele escreveu sobre suicídio. Nesse livro ele fala sobre causas, mitos e prevenções, tá certo? O pastor Hernando Dias Lopes vai dizer que suicídio e salvação não são realidades exclusivas, né? Não são mutuamente exclusivas, ou seja, nós não podemos dizer que a pessoa
pessoa que cometeu suicídio, ela perdeu a salvação. Por quê? A salvação não é ganha por um ato humano, a salvação é pela graça. Mas também o pastor deixa bem claro que ele não está dizendo que todo aquele que cometeu suicídio, né, era uma pessoa salva em Cristo Jesus. Então precisa atentar muito bem para isso. Nem todos que cometeram suicídio, nós não podemos dizer que perderam a salvação, porque a salvação não é mérito humano, tá certo? Não é mérito humano, e Deus sabe muito bem. Quando me fazem esta pergunta, eu sempre digo o seguinte: você sabe qual foi a razão que levou aquela pessoa a tirar a sua vida? Pois bem, se você não sabe, eu quero dizer que Deus sabe muito bem. Então Deus conhece o coração humano, Deus conhece a estrutura humana, então Ele é Senhor da vida, é Ele que dá, é Ele que tira, Ele é Senhor de tudo e de todos. Então tenhamos cuidado, tá certo? Não deixe a desesperança tomar conta, e não deixe que o desejo de morrer venha querer dominar a sua vida, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Que Deus continue nos abençoando, amém? Pastor Saulo. Amém, irmãos, louvamos a Deus por essa palavra tão maravilhosa, e queremos deixar aqui registrado para todos que estão nos vendo agora pelo canal, né, do YouTube, né, para que vocês acessem, se inscrevam e compartilhem o máximo que vocês puderem, para nos ajudar, né, a poder também, de alguma maneira, transmitir e alcançar mais um público de pessoas para esse momento. Então, gostaria de contar com todos vocês, a igreja, né, para estarmos acompanhando nestas redes sociais, porque é aqui que nós estaremos neste momento, nesse período, transmitindo todas as informações concernentes à nossa igreja. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, abençoe sua vida, e logo mais à noite, às 19 horas, estaremos compartilhando também do culto divino, o culto de celebração ao Senhor. Então, se você quer mais informações, né, vai estar aqui na descrição do vídeo, né, o endereço, nossas redes sociais, YouTube, Instagram, para você poder estar assim acompanhando. Vamos orar e agradecendo a Deus por esta manhã. Bendito Deus, damos graça, Senhor, por esta manhã, damos graça por esta palavra que foi nos trazida de esperança, Senhor, que em meio às circunstâncias, em meio aos conflitos, em meio, Senhor, ao desespero, que nós possamos colocar o nosso coração naquele que de fato pode nos dar esperança. Que o Senhor nos ajude nesse momento, ajude nesse tempo, ajude a tua igreja, Senhor, a viver e a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa-nos nesta manhã e nos dá um dia abençoado para a glória do teu santo nome, Senhor. Em o nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, queridos, e nos vemos logo mais à noite.